sem elevar muito a minha voz, para a minha voz chegar até o final. Esse vozeirão que eu tenho aqui, eu falo 20 minutos, já fico rouco, mas Deus vai dar graça hoje para conseguirmos falar um pouquinho mais. O propósito que nós fizemos, irmãos, foi sobre como enfrentarmos uma situação de dificuldade, uma situação de crise, né? Nós falamos até quando a crise se apresenta, nós pegamos por base o livro de Daniel, falamos bastante aqui sobre Daniel. Dia 7 foi a primeira quarta-feira do grupo de doutrina desse propósito. Falamos quando a crise se apresenta, falamos sobre os acontecimentos na vida de Daniel. Daniel, ele não escolheu ir para o cativeiro babilônico. Daniel, ele não escolheu viver aquela vida, aquela situação. Daniel não escolheu passar por tudo aquilo, não. Simplesmente tudo aquilo sobreveio, né, na vida dele, e ele teve uma diferença na sua postura, no seu posicionamento. Nós falamos aqui que Daniel perdeu tudo que alguém poderia perder na sua vida. Daniel perdeu família, perdeu pátria, perdeu o seu povo, perdeu o direito de culto a Deus, perdeu a sua identidade porque o seu nome foi trocado, perdeu o seu idioma. Daniel foi levado como escravo para uma terra longínqua, para ali viver como um prisioneiro, ou seja, perdeu a sua liberdade. Daniel, ele só teve preservado a sua saúde, o restante ele perdeu absolutamente tudo. E qual seria o posicionamento de Daniel em meio a tudo isso que lhe sobreveio? Ele poderia chorar, se lamentar, se revoltar, enfim, ele poderia ter tomado poderia ter entrado em diversas situações, tomado diversos posicionamentos diante de tudo isso, mas Daniel ele escolheu confiar no Senhor, não é? Ainda que tivessem lhe tirado tudo, algo ficou dentro do seu coração, a sua fé e o seu posicionamento diante de Deus. Basicamente, o que nós queremos falar hoje com a igreja é sobre isso. No final de tudo que nós falamos, né? Nós falamos dia 7, quando a crise se apresenta, dia 14 nós falamos posicionamento em meio à crise, propósito com Deus. Foi quando Daniel ali assentou em seu coração não se contaminar com os manjares do rei. Ou seja, em meio a toda dificuldade, Daniel perseverou em ser fiel a Deus. Uma observação que eu faço aqui, interessante é que a geração de hoje, ou pelo menos a maioria das pessoas dos dias de hoje, a primeira dificuldade que sobrevém quando a pessoa passa por alguma situação adversa, a primeira coisa que ela pensa em riscar da vida dela é a igreja. Já perceberam isso? A primeira coisa que a pessoa quer tirar é a igreja. Estou triste, não vou para a igreja. Estou cansado, não vou para a igreja. Estou com fome, não vou para a igreja. Estou magoado, não vou para a igreja. Quando a nossa posição deveria ser justamente ao contrário. Estou com um problema, eu vou para a igreja. Estou passando uma luta, eu vou para a igreja. Estou passando fome, vou para a igreja. Estou doente, eu vou para a igreja. Por quê? Porque o meu Deus, ele é poderoso para me livrar de todas essas situações. Só que as pessoas hoje, elas estão voltando os seus olhos mais para as bênçãos do que para o abençoador, não é verdade? Então as pessoas estão tristes, desmotivadas, porque talvez não tenham as bênçãos que almejam, e estão desprezando o abençoador. Quando que a nossa vida devia ser o contrário. Eu preciso do abençoador, porque eu tendo o abençoador, a palavra dele me garante que as bênçãos me alcançam. Então a bênção vem. Eu preciso do abençoador. Hoje existe uma inversão de valores. As pessoas correm de um lado para o outro atrás de bênçãos. E a Bíblia não nos ensina desta maneira. Então, perseverarmos em meio à crise, estabelecer um propósito com Deus. Na última quarta-feira, nós falamos sobre perseverança no propósito. Muitas vezes nós somos motivados a fazer algo, um propósito com Deus. Nós nos alegramos, nós nos inflamamos. Vou buscar a Deus, vou sim, a minha igreja está em campanha, nós vamos lá junto orar. Aí passa uma semana, 2 semanas, parece que as coisas não mudam. Pelo contrário,
muitas vezes parece que ficam ainda mais difíceis e nós nos desanimamos, não temos perseverança. Nós pegamos como base aqui para falar sobre esse assunto, quando Daniel buscava a Deus, orava a Deus ali durante 21 dias, e ali Daniel já desfalecendo, lhe faltando as forças, porque o príncipe da Pérsia se levantou contra Daniel para impedir a passagem do anjo de Gabriel, vindo trazer ali as respostas das suas orações, até que Deus enviou ali Miguel, um dos primeiros príncipes, para contender, ou pelejar, ou combater o principado que se levantava contra a vida de Daniel, para que o anjo pudesse chegar até Daniel com um recado da parte de Deus. E quando ele chega, ele diz: Daniel, desde o princípio das tuas orações, elas foram ouvidas lá no céu, e o Senhor Todo-Poderoso me enviou com a resposta para você. Só que o príncipe da Pérsia se pôs de fronte, ele se levantou impedindo a minha passagem. Ou seja, é nesse momento que muitas pessoas param, esmurecem. Nós falamos aqui que existe uma linha imaginária, vamos dizer assim, daqueles que perseveram e alcançam a bênção. É essa linha onde muitos desistem, muitos param, muitos desanimam, e Deus conta com aqueles que perseveram. Eu não arredo o pé porque eu sei quem eu tenho crido. Eu não volto atrás porque o meu Deus é fiel. Ainda que eu desfaleça, que eu caia aqui no chão, eu estarei firmado sobre a rocha da minha salvação. Eu não vou desanimar, eu não vou desistir. E a gente persevera, e a resposta do Senhor vem. Quantos estiveram aqui quarta-feira, a última quarta-feira? Levanta a mão. Nós tivemos um culto memorável aqui, não foi? Eu não sei explicar para os irmãos o que Deus fez aqui na última quarta-feira. Foi algo tremendo. Foi algo tremendo. A glória de Deus se manifestou nessa casa de uma maneira tão tremenda, que nós descemos aqui para orar a Deus, e Deus foi um mover do Espírito, e Deus falando conosco, renovando as nossas forças. Quem teve saiu daqui abençoado. Perseverança no propósito. E hoje, para nós finalizarmos aqui a palavra, nós aqui tínhamos marcado até um tema: a honra vem de Deus, Deus honra o propósito. Mas basicamente, irmãos, nós vamos falar aqui hoje sobre dois personagens da Bíblia, e nós vamos falar sobre fé e posicionamento. Você quer saber o que define a tua vitória em meio à dificuldade, em meio à provação? É a tua fé e a tua posição diante de Deus. Não adianta inventar, não adianta dar receita, não adianta querer, porque faz isso, faz aquilo, não. É uma fé inabalável. Irmão, mas nós somos fracos, às vezes a gente esmurece, é verdade, ninguém é super crente. Às vezes a gente desanima, entristece, mas sabe o que você faz nessa hora? Cai aos pés do Senhor. Ora a Deus, recorre a Deus, clama a Deus, Ele renova a nossa fé, Ele nos fortalece, Ele nos enche do seu Espírito, Ele nos coloca para caminhar novamente. Então, nós vamos falar aqui sobre um personagem que a gente até comentou em um desses dias aqui um pouco sobre ele, e eu vou voltar a falar mais um pouco dele hoje, e depois a gente vai encerrar aqui falando sobre Daniel também mais um pouco. Por isso que eu quis deixar um tempo maior hoje, para a gente poder concluir essa mensagem. Primeiro que nós vamos estar falando aqui agora, não percam de vista, a gente está falando sobre fé e posicionamento diante de Deus, tá? Eu só vou pedir para os irmãos a atenção dos irmãos. Evitem agora tomar água, ir ao banheiro, conversar com o irmão que está do seu lado, e preste atenção, porque o Senhor Ele tem uma palavra para nós aqui, amém? Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no livro de Jonas, capítulo 2. Nós vamos ler agora aqui do versículo 1 até o versículo 10. Lembre-se que nós estamos falando sobre fé e posicionamento. Jonas, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Eu vou ler aqui já para a gente ganhar tempo, tá? Diz assim: E orou
Jonas ao Senhor seu Deus das entranhas do peixe. Disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno. Gritei, e tu ouviste a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse: lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o templo da tua santidade. As águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou, e as algas se enrolaram na minha cabeça. Eu desci até os fundamentos dos montes, os ferrolhos da terra correram sobre mim para sempre. Mas tu livraste a minha vida da perdição, ó Senhor meu Deus. Quando desfalecia em mim a minha alma, eu me lembrei do Senhor. Entrou a ti a minha oração no templo da tua santidade. Os que observam as vaidades vãs deixam a sua própria misericórdia. Mas eu te oferecerei sacrifício com a voz do agradecimento. O que voltei pagarei, do Senhor vem a salvação. Falou, pois, o Senhor ao peixe, e ele vomitou Jonas na terra. Amém? Amém. Nós falamos um pouquinho aqui de Jonas, vamos estar falando mais um pouco hoje. Jonas, ele foi aquele rapaz, aquele profeta, aquele homem conhecido na Bíblia pelo quê? O que aconteceu com Jonas? Foi engolido por um peixe, por um grande peixe, talvez uma baleia, não sei. O fato é que muita gente acha que essa história é a história da carochinha e que Jonas também não existiu. Mas Jonas existiu. Jesus ratificou essa passagem, dizendo que como Jonas esteve 3 dias no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem também estará 3 dias, nas profundezas. E a Bíblia fala mais sobre Jonas. Jonas, ele foi contemporâneo do rei Jeroboão II, tá? Jonas, para quem gosta de ordem cronológica, ele foi um profeta seguido de Eliseu. Teve Elias, Eliseu e Jonas. Jonas profetizou no reino do norte, em Israel. Jonas, ele era nativo do reino do norte, ele nasceu no reino do norte. Jonas, ele fala ali, o rei Jeroboão fala sobre Jonas aqui em 2 Reis. 2 Reis, capítulo 14, versículo 25, para os irmãos verem que Jonas existiu. Também se restabeleceu os termos de Israel desde a entrada de Amate até o mar da planície, conforme a palavra do Senhor, Deus de Israel, a qual falara pelo ministério do seu servo Jonas, filho do profeta Amitai, o que era de Gat-Hefer. Jonas, ele, além de ter vivido ali na época do rei Jeroboão II, Jonas era um homem que ele tinha ali amizade com o rei Jeroboão, ele tinha acesso ao rei Jeroboão II. Jonas era um homem de posses, ele não era pobre, ele tinha condições financeiras. Jonas, ele ficou conhecido por esse episódio de Nínive, porque certa feita Deus chama Jonas e manda ele pregar para a cidade de Nínive. E Deus fala a Jonas: olha, vai até a grande cidade de Nínive e prega contra ela. Ele ia para a cidade de Nínive levar uma palavra de juízo. E Jonas, ele toma uma decisão diante dessa ordem de Deus. Jonas conhecia Deus, conhecia a palavra de Deus, ele era um profeta de Deus, temia Deus, e Jonas toma uma decisão. Ele vai até Jope, um porto muito conhecido naquela região, e dali ele escolhe seguir um caminho contrário à decisão de Deus. Para os irmãos terem uma ideia, para a gente compreender um pouquinho do que aconteceu com Jonas, imagina que Jope está aqui nessa direção, o porto onde Jonas estava. A cidade de Nínive, de Jope, ficava mais ou menos a 1000 quilômetros para o oriente, sentido oriente, ali próximo à região do Iraque, mais ou menos, para os irmãos terem uma ideia. Jonas, ele escolhe ir para Tarsis. Ele paga a passagem de um navio que ia para Tarsis. Tarsis ficava situada a cerca de 4.000 quilômetros de Jope, para o lado de cá. Deus mandou Jonas ir para Nínive, 1000 quilômetros para a esquerda, vamos dizer assim, para os irmãos me compreenderem, e Jonas escolheu ir para Tarsis, cerca de 4.000 quilômetros à direita. Tarsis era sul da Espanha, ali mais ou menos, perto de Andaluzia, na Espanha. Uma viagem que para a época poderia demorar até 6 meses de navio.
Então o que Jonas faz? Ele vai totalmente contra aquilo que Deus falou para ele fazer. E o problema, irmãos, conosco hoje, é que em meio às nossas dificuldades, em meio às nossas adversidades, muitas vezes nós temos sido como Jonas. Nós fazemos totalmente o contrário daquilo que é para ser feito. Nós nos posicionamos de forma contrária daquilo que nós devíamos nos posicionar. Lembra que eu falei aqui no começo? Surge um problema, não vou para a igreja porque eu tenho problema. Quando que a primeira coisa que deveria nos vir à mente é: eu preciso correr para a igreja porque eu estou com um problema. Eu preciso correr à igreja para ouvir a palavra de Deus, para Deus me orientar sobre este meu problema, para mim pedir a oração da igreja sobre este meu problema, para mim me posicionar a Deus por causa deste meu problema. E muitas vezes nós tomamos o caminho de Jonas. A gente quer correr para o lado contrário, como se fôssemos nos esconder de Deus. Jonas, ele escolhe ir para Tarsis. Ele paga uma viagem num navio para ir para Tarsis. É como se Jonas chegasse, imagina Jonas chegando no porto com as suas malas, porque quem vai fazer uma viagem dessa proporção, uma viagem tão demorada para um lugar tão longe, é como se Jonas dissesse assim: irmão, olha, eu estou cansado, eu preciso de um descanso, eu preciso de umas férias, eu mereço umas férias, vou pagar a passagem de um navio, vou viajar lá para Tarsis, vou conhecer lá o sul da Espanha, descansar um pouquinho para aqueles lados, eu preciso de um descanso, essa vida de profeta está cansativa, está puxada, agora tem que ir até Nínive, pregar ali uma destruição a Nínive, não, deixa isso para lá, eu vou descansar lá em Tarsis. Eu preciso ter um descanso, eu preciso ter ali um aconchego, eu quero sair um pouco dessa situação, só igreja, não, eu preciso cuidar um pouco da minha vida. Ainda bem que isso não acontece conosco, né? Isso aí acontece só lá com Jonas, lá do lado dele. Isso aqui para nós não tem esse problema não, graças a Deus, não é verdade? Aí tem que falar que é verdade. E Jonas escolhe esse caminho, ele escolhe essa viagem. Ele resolve viajar para esse lugar. Leva ali sua bagagem, suas malas. Vamos para Tarsis. E o que acontece no meio do caminho? A viagem é interrompida. Subentende que o navio não andou muito tempo. Porque a Bíblia diz que os homens tiveram vontade de remar de volta para a terra. Subentende que eles não foram muito longe. Mas o fato é que Jonas se viu dentro do ventre de um grande peixe. Aqui, quando Jonas ora, algumas traduções aqui diz assim, e disse: na minha angústia clamei ao Senhor, e Ele me respondeu do ventre do inferno. Ele me respondeu: do ventre do inferno gritei, e tu ouviste a minha voz. O que é o inferno? Vamos partir aqui por um princípio, de uma visão teológica do inferno. É um lugar que não tem mais volta, na verdade. Teologicamente falando, quem foi para o inferno está perdido, está condenado, não tem mais volta. Vai estar esperando lá o juízo de Deus e ponto final. Aqui, algumas traduções diz inferno, algumas traduções, aí os irmãos vão ver que está escrito Sheol, tá? Algumas outras traduções está escrito abismo. Ou seja, vamos entender que esse inferno aqui para Jonas era o fim da linha. Já ouviu aquela expressão, fim da picada? Alguém sabe o que significa o fim da picada? A picada é uma trilha que é aberta na mata fechada. Tem aquela mata fechada que você não sabe para onde ir. Aí existe uma trilha, alguém que passou ali por aquele lugar com um facão, abrindo uma trilha para ele caminhar, para chegar até um certo lugar, e você resolve seguir aquela trilha. E depois de horas e horas e horas andando por aquela trilha, você vê que aquela trilha se perde e não dá em lugar nenhum.
Aí saiu essa expressão, é o fim da picada. Ou seja, aqui para Jonas era o final de tudo. Por quê? Porque o navio estava afundando, ele foi jogado ou lançado no mar, veio um peixe gigantesco e o engoliu. E aqui ele estava onde? Dentro do ventre do peixe. Lembra aquele Jonas bonitinho, cheiroso, que chegou no porto para passear em Tarsis, ficar uns dias lá descansando, fugindo da presença de Deus, com a sua bagagem, com tudo que ele tinha ali para fazer esse turismo, não é? Se Jonas chegasse ao porto ali, ó, eu quero uma passagem hoje, primeira classe, com tudo incluso, porque ele era um camarada que tinha ali acesso à presença do rei, ele podia pagar uma passagem dessas. E de repente ele se vê dentro do ventre do peixe. E a Bíblia diz aqui, ó, as águas, no versículo 5, as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou e as algas se enrolaram na minha cabeça. Será que Jonas estava confortável dentro da barriga do peixe? Tudo enrolado de alga. A roupinha bonitinha e cheirosa de Jonas fedendo, porque peixe cheira forte, na verdade. Junto ali com tudo que era tranqueira que aquele peixe havia comido. Jonas lá no meio, sendo mantido vivo, porque talvez tenha sido engolido por uma baleia, que é um mamífero que respira e tem oxigênio dentro dela. E o fato é que para Jonas parecia o fim. Quantas vezes nós passamos por situações que para nós parecem ser o fim? Quantas vezes nós enfrentamos dificuldades financeiras, dificuldades de saúde, dificuldades de determinados aspectos que para nós parece que é o fim? Mas a grande diferença para nós que somos servos do Senhor, que somos igreja do Senhor, é que para nós existe uma esperança, ainda que pareça o fim. Glória a Deus. Sabe por que existe uma esperança? Porque nós podemos clamar. Nós, como igreja, ainda podemos clamar. Jonas estava dentro do ventre do peixe, acabou tudo, terminou tudo, encerrou tudo. Tentei fazer do meu jeito, mas não tem mais jeito, acabou, não tem mais esperança, é a morte. Aí o que lhe vem à mente? Eu ainda posso clamar. Saiba que você ainda pode clamar. Você ainda consegue clamar a Deus. Deus não pergunta para Jonas aqui: Jonas, por que você fugiu da minha presença? Por que você não me obedeceu? Por que você não foi para Nínive e escolheu ir para Tarsis? Por que você entrou naquele navio? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê? Deus não fala isso para Jonas. Jonas se lembra do Deus que ele serve, e ele lembra que ele pode clamar. E Deus é poderoso para restaurar vidas. Deus é poderoso para restaurar ministério. Deus é poderoso para restaurar famílias. Deus é poderoso para restaurar saúde. Deus é poderoso para restaurar o teu emprego, a tua empresa, o que você precisar. Nós não servimos um Deus que não tem poder de fazer as coisas, não. O nosso Deus, Ele é Criador. Essa terra pertence a Ele. Tudo veio das mãos dEle. Tudo foi Ele quem fez. Ele formou, Ele criou. Ele é Senhor absoluto de todas as coisas. Glória a Deus. Ele pode mudar qualquer situação. Eu não estou falando aqui de situação humana. Eu estou falando aqui de causas impossíveis. Não tem mais jeito, porque o meu marido não tem mais jeito, a minha esposa não tem mais jeito, o meu filho não tem mais jeito, a minha vida
vida não tem mais jeito. Mentira! O diabo quer fazer você acreditar nisso, mas você pode clamar a Deus. Jonas clamou a Deus das profundezas do ventre do peixe, um lugar que ele achava que para ele era a última instância, o mais profundo que ele podia chegar, o fundo do poço, o fundo do abismo. Ele diz aqui: clamei ao Senhor do inferno, das entranhas do inferno. E Deus o ouve lá de dentro. Sabe, um outro homem que clama a Deus numa situação dessas, um outro homem que a Bíblia nos mostra clamando a Deus numa situação de total desespero, de total angústia. Salmo 18, versículo 4 em diante, diz assim, presta atenção nisso, ouça isso aqui, ó. Cordéis de morte me cercaram, torrentes de impiedade me assombraram, cordas do inferno me cingiram, laços de morte me surpreenderam. Na angústia invoquei ao Senhor e clamei ao meu Deus desde o seu templo. Ouviu a minha voz e os seus ouvidos chegou o meu clamor perante a sua face. Sabe quem que estava nessa situação aqui? Davi. Imagina alguém dizendo assim: cordéis de morte me cercaram, as cordas do inferno me amarraram e me prenderam. É o fim, acabou, é o fim da linha, não há mais esperança. Mas Davi se lembra que ele ainda podia clamar a Deus, e ele sabia que o Senhor ouviria a sua voz desde o alto templo. E sabe o que acontece no versículo 7? Então a terra se abalou e tremeu, os fundamentos dos montes também se moveram e se abalaram, porquanto se indignou. Do seu nariz subiu fumaça, e da sua boca saiu fogo, que consumia carvões, se acenderam deles, abaixou os céus e desceu, e a escuridão estava debaixo dos seus pés. Montou num querubim, e voou, sim, voou sobre as asas do vento, fez das trevas o seu lugar oculto, o pavilhão que o cercava era a escuridão das águas, e as nuvens do céu. Ao resplendor da sua presença, as nuvens se espalharam, e a saraiva e as brasas de fogo, e o Senhor trovejou nos céus, o Altíssimo levantou a sua voz, e havia saraiva e brasa de fogo. Olha o efeito daquele que clama a Deus com sinceridade, olha o efeito daquele que clama a Deus com o coração quebrantado, olha o efeito daquele que clama a Deus com verdade, que busca a Deus em espírito e em verdade. Não importa a situação que você esteja, importa é que Deus é poderoso para te livrar dela. Ainda que pareça ser o fim, você pode clamar a Deus. Ainda que tudo diga o contrário, você pode clamar a Deus. Ainda que você tenha errado, ainda que você tenha parado num lugar por desobediência, ainda que você tenha tomado uma direção contrária na tua vida, que possa ter te trazido prejuízos, o Senhor é aquele que restaura as nossas vidas. O Senhor é aquele que nos coloca de volta no caminho que nós temos que percorrer. O Senhor é aquele que ouve o nosso clamor. Amém. Os crentes hoje, irmãos, estão deixando essa arma do clamor de lado. Nós estamos trocando o clamor pelo choro. Nós estamos trocando o clamor pelo sentimento de impotência, de incapacidade. Não consigo, não posso, não vai dar. Nós estamos trocando o clamor por ficarmos prostrados. Nós estamos trocando a situação de clamor pela covardia. Os problemas que nós vivemos hoje,
Grandes homens e mulheres de Deus viveram também pela Bíblia. Quem olha para Davi, vê aquele jovem derrubando o gigante, reinando em Israel. Olha o Salmo 18. Cordéis de morte me cercaram, laços do inferno me amarraram. Pensei que tudo estava perdido na minha vida. Quando eu busquei ao Senhor, clamei ao meu Deus, Ele se indignou, se levantou no seu alto trono, montou sobre um querubim e voou. E você acha que Deus não faz isso hoje por mim e por você? Você acha que Deus hoje não se indigna por mim e por você? Você acha que Deus hoje não se levanta por mim e por você? O inimigo quer que a gente creia ao contrário. Ah, Senhor, para mim está tudo perdido, para mim isso não dá certo por causa disso. A Bíblia diz que um coração quebrantado e contrito não rejeitará o Senhor. Basta nós nos consertarmos com Deus. Eu preciso o quê? Clamar, reconhecer: Senhor, eu reconheço a minha dependência de Ti, eu reconheço que eu preciso de Ti, eu reconheço que eu posso ter chegado até aqui. Talvez essa situação para mim seja o fim da linha, seja um abismo final do poço, o fundo do poço, mas o Senhor, com as Suas mãos de poder, é poderoso para me levantar, para me tirar dessa situação, porque a Bíblia diz que o cair é nosso. O cair é do homem e o levantar é de quem? É de Deus. É de Deus. Deus tem prazer em nos colocar em pé. Quando o anjo chega a Daniel, ele olha para Daniel: filho do homem, põe-te em pé, porque aí eu falarei contigo. Tu és muito amado de Deus. No princípio das tuas orações eu saí para vir te trazer a resposta. Deus se alegra no nosso posicionamento. Fé e posição diante de Deus. Fé e posição vão fazer a diferença na sua vida. Fé e posição inabalável diante de Deus. Mas ainda, Senhor, que tudo pareça ao contrário. A Bíblia diz: ainda que os montes se abalem pela sua braveza, ainda que os montes rujam, ainda que seja lançado no meio do mar, ainda que tudo desmorone, todavia confiarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Não seremos confundidos, não seremos abalados, porque o Senhor é aquele que nos sustenta. O problema é posicionamento, irmãos. O meu problema é posicionamento. O nosso problema é posicionamento. Porque quando o inimigo se levanta, muitas vezes nós começamos a recuar. É o momento de avançar, é o momento de ir em frente, é o momento de clamar, é o momento de pedir a Deus para que essas muralhas caiam por terra. Em nome de Jesus, aleluia. Fé e posicionamento. Qual é o rumo que você tem tomado na tua vida? Existem pessoas aqui dentro que têm um chamado de Deus específico para tantas coisas. Deus espera tanto de você. Deus, Ele espera tanto da tua vida. Deus, Ele espera que você ouça o chamado dEle e se posicione em obedecer. Mas até hoje, muitas vezes, o que você tem feito é pegar o caminho contrário daquilo que Deus tem te chamado a fazer, e tentado correr da face do Senhor, e muitas vezes tem se visto em situação no fundo do poço, em situação de aflição, chegando até pensar que não tem mais jeito. E Deus está dizendo para mim e para você nessa noite: tome o caminho certo, volte para o caminho correto. Quando Deus ouve o clamor de Jonas, sabe o que Ele faz com Jonas? Deus diz ao peixe: leva ele de volta para a terra. A Bíblia diz que o peixe vomita Jonas. Sabe onde? Em Jope. Exatamente de onde ele saiu para fugir da face do Senhor. Glória a Deus.
Ele ia ter que ainda chegar a Nínive, mais 1000 quilômetros. E Nínive não tem mar, não tinha como o peixe chegar até lá. O peixe traz Jonas de volta até o ponto onde ele resolveu deixar a face do Senhor. Ó Jonas, vou te colocar lá de volta, hein? Agora daqui para frente é por tua conta. Você tem que chegar em Nínive. Você precisa chegar em Nínive. Deus nos dá a oportunidade de nós tomarmos o nosso lugar, a nossa posição novamente diante dEle, para que a gente possa caminhar o caminho que Ele tem proposto para nós, para que a gente possa percorrer o caminho que Ele tem preparado para nós, o caminho que Ele tem trilhado para nós. O problema é que nós queremos fazer tudo do nosso jeito, e nós afrontamos a Deus declaradamente. Deus diz, é azul, eu é vermelho, eu não quero azul. Vai para lá, eu vou para cá. Faz assim, eu faço assado. Falta para nós hoje dizermos a Deus, eis-me aqui. Glória a Deus. Envia-me a mim. Amém. Eis-me aqui, Senhor, conta comigo. Eu não sou capaz, eu não sei falar. Posso ser como Jeremias, posso ser como Moisés, não sei falar direito. Posso ser indigno como Isaías. Mas o Senhor é o Deus Todo-Poderoso. O Senhor é quem nos capacita, quem nos esforça, quem nos prepara para a obra dEle. A obra é dEle, o chamado é dEle. Anda no caminho do Senhor. Não adianta nós queremos vencer as situações difíceis das nossas vidas. Não importa a situação que eu esteja vivendo. Importa eu ser fiel a Deus. E Deus sim é poderoso para me tirar dessa situação. Deus sim é poderoso para realizar um milagre na minha vida. Deus é aquele que faz, que transforma e que vela pela sua palavra para que ela seja cumprida. Amém? Glória a Deus. Quer entender o que Daniel foi fazer na Babilônia? Capítulo 9 do livro de Daniel. Versículo 2 em diante. No ano primeiro do reinado, eu, Daniel, entendi pelos livros que o número de anos de que falou o Senhor ao profeta Jeremias, em que haviam de acabar as assolações de Jerusalém, era de 70 anos. E eu dirigi o rosto ao Senhor Deus para o buscar com oração, poucos e jejum, pano de saco e cinza. E orei ao Senhor meu Deus e confessei e disse: Ah, Senhor Deus grande e tremendo, que guardas o conserto e a misericórdia para com os que te amam e guardas os teus mandamentos. Pecamos, cometemos iniquidade, procedemos impiamente e fomos rebeldes, apartando-nos dos teus mandamentos e dos teus juízos. Não demos ouvido aos teus servos, os profetas, que em teu nome falaram aos nossos pais, nossos príncipes e nossos pais, como também a todo o povo da terra. A ti, ó Senhor, pertence a justiça, mas a nossa confusão do rosto, como se vê neste dia. Aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém e a todo Israel, aos de perto e aos de longe, em todas as terras por onde os tem lançado, por causa da sua prevaricação com que prevaricamos a ti. Daniel, ele foi usado por Deus para perceber que o cativeiro do povo havia se cumprido, havia se passado 70 anos na Babilônia, para ele se posicionar diante de Deus em oração e em jejum, confessando o pecado do povo diante de Deus, a qual ele nem havia pecado, porque as coisas que aconteceram para eles irem para lá não foi culpa de Daniel, mas aqui ele se põe como intercessor e confessa o pecado para que fosse dada a oportunidade ao povo de reconstruir uma nova vida em Jerusalém. A honra do propósito vem de Deus. Quando nós permanecemos firmes no propósito, quando nós temos convicção do Deus a quem servimos é poderoso para nos livrar da situação que seja,
a honra vem das suas mãos. Porque desde o dia em que Daniel assentou no seu coração não se contaminar com os manjares do rei, Daniel ele foi exaltado na Babilônia. Daniel ele foi reconhecido como um dos principais no reinado de Nabucodonosor, no reinado de Nabonido, no reinado de Beltesazar, no reinado de Ciro, no reinado de Artaxerxes. Daniel foi um dos grandes homens de todos esses impérios. Deus o colocou ali como um dos principais. Daniel sobreviveu à cova dos leões. Daniel sobreviveu a perseguições terríveis. Daniel sobreviveu a situações ali indescritíveis de trocas de reinados e até de império. A palavra de Deus se cumpriu na vida de Daniel, sim ou não? Por quê? Porque ele foi fiel. Ele assentou um propósito fiel no seu coração. Senhor, eu estou nessa situação. Aconteça o que acontecer, eu não te largo. Aconteça o que acontecer, o Senhor sempre terá a minha fidelidade. E eu não vou me contaminar com os manjares do rei, com as coisas me oferecidas deste mundo, com aquilo que eu sei que te desagrada. Situação difícil vem para todo mundo. A diferença é daquele que tem fé e que se posiciona diante de Deus. Não perca isso de vista por nada. Grandes homens de Deus foram provados na Bíblia e se posicionaram firmes diante do Senhor e tiveram a sua recompensa diante de Deus. Grandes mulheres de Deus se posicionaram firmes diante do Senhor e tiveram o seu galardão diante de Deus. Eu não sei qual que é a sua luta, eu não sei qual é o seu problema, eu não sei aquilo que te aflige, eu não sei qual é a vitória que você almeja da parte do Senhor, mas uma coisa eu sei: creia, creia, creia incondicionalmente, espere em Deus incondicionalmente, confie no Senhor incondicionalmente, tenha um propósito firme com o Senhor incondicionalmente, porque Deus é aquele que realiza milagres. Tem coisas nas nossas vidas que são bênçãos, que é aquilo que nós esperamos. Agora tem coisas que Deus faz nas nossas vidas que são milagres, é aquilo que é impossível que você vive, porque Deus ele é fiel, Deus não muda, Deus é abençoador e galardoador daqueles que o buscam. E hoje falta à igreja pessoas com esse tipo de comprometimento, pessoas que estão firmes no propósito, pessoas que não arredam pé, pessoas que quando as palavras negativas vêm à boca, ela se cala e fala: não, todavia eu escolho confiar no meu Deus, eu escolho confiar no Senhor, eu não vou desistir, eu não vou voltar atrás, eu não vou desanimar agora, ainda que a minha força se esvai, eu vou orar a Deus, porque o Espírito de Deus ele me enche, ainda que a minha força seja pequena, eu não vou negar o nome do Senhor, porque eu sei que o meu Deus pode todas as coisas. Amém? Tenha um propósito renovado com Deus daqui para frente. Confie no Senhor de uma forma que talvez você nunca tenha crido. Sabe o que é fé, irmãos? Sabe qual é a descrição de fé que nós vemos na Bíblia? Fé é a prova das coisas que se esperam, não é? Como que é? Vamos ver lá em Hebreus 11, que eu já estou até confuso aqui no versículo. A prova das coisas que se esperam e que não se vê, né? Vamos ler aqui para não falar errado. É o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Esperar aquilo que você vê é fácil. Agora, esperar aquilo que não está diante dos teus olhos é fé. Você buscar e clamar a Deus por algo que você vê é fácil.
Agora você crê que Deus é poderoso para te dar algo que ainda você não vê fisicamente, mas que você contempla pela fé, que você contempla porque Deus é fiel e você sabe em quem você tem crido. Isso é para poucos. Aqui em Hebreus, no capítulo 11, tem uma galeria aqui dos heróis da fé. Aqueles que perseveraram e que não foram desonrados por Deus. Aqui fala de Abraão, aqui fala de Isaac, aqui fala de Jacó, aqui fala de José, aqui fala de Moisés, aqui fala de tantos homens e mulheres de Deus, que nas mais difíceis provações escolheram ser fiéis a Deus. Aleluia! Por que conosco seria diferente? Por que comigo e com você seria diferente? Por que Deus mudaria o seu trabalhar comigo e com você? Creia no Senhor, confie no Senhor, saia daqui hoje com a sua fé renovada, com o seu propósito renovado, com a sua fé firmada no Senhor, como o salmista diz: de onde, Senhor, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Às vezes bate o questionamento, não é? E agora? De onde me virá o socorro? Peraí, o meu socorro, ele vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Nós cremos e confiamos em um Deus que tudo pode. Nós cremos e confiamos em um Deus que tudo criou, que tudo formou, que tudo fez, que luta e peleja ao meu e ao seu favor. Nós vamos agora orar, encerrando esse propósito, para que Deus ele contemple a sua vida. Tire esses minutos agora, irmãos, você com Deus. Sabe como o salmista orou no Salmo 139? Abra o seu coração. Senhor, Tu me conheces, Tu me sondas, o Senhor conhece o meu assentar, o Senhor conhece o meu levantar. Antes de que eu pronuncie uma palavra, antes que a palavra saia dos meus lábios, Tu já a conheces. O Senhor sabe tudo ao meu respeito. O Senhor sabe tudo que existe em mim. O Senhor sabe como eu sou feito, como eu sou formado. O Senhor sabe aquilo que existe dentro do meu coração. E nesse momento, Senhor, sonda-me, contempla o meu interior, contempla aquilo mesmo que talvez nem eu conheça a fundo, e vê se há em mim, Senhor, algum caminho mau. Se tiver, Senhor, endireita as minhas veredas e me guia por um caminho eterno, por um caminho reto, por um caminho onde o Senhor venha se agradar de mim, por um caminho onde o Senhor venha ter prazer em mim novamente, para que eu seja agradável diante de Ti. Não adianta orar bonito, irmãos. Não adianta querer: Senhor, eu sou Teu servo, tenha misericórdia, porque eu tenho sido bom na Tua casa. Não somos bons, irmãos. Somos carentes e necessitados da graça e da glória de Deus. Abra o teu coração agora, se coloque em pé, em nome de Jesus. Abra o teu coração agora. Seja sincero diante de Deus. Abra o teu coração de uma forma que há muito tempo você não abre. Fala com o seu Deus, como um Pai amoroso, que deseja te ouvir, que está aqui para contemplar a tua petição, que está aqui para contemplar a tua necessidade, que está aqui para enxergar as tuas aflições, as tuas angústias, aquilo que tem te feito mal, aquilo que tem te gerado muitas vezes tristeza, muitas vezes tem querido assim te desmotivar, te fazer parar. Abre o coração agora para Deus, deixa Deus sondar dentro de você. Começa a orar agora nesse minuto, vai orando a Deus. Senhor, contempla, Senhor, as vidas aqui presentes, Senhor, vai abrindo o seu coração a Deus neste momento.